título da nossa pregação é Satanás perigoso, cruel, sutil. Na realidade, esta é a primeira de duas pregações que eu vou fazer, respondendo à pergunta que fizemos no final da pregação passada, na nossa exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 11, quando Paulo, falando de Satanás, disse: pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Então eu perguntei, que desígnios são esses que Paulo diz que nós não ignoramos? Nós sabemos quais são os desígnios de Satanás. Então eu fiquei de responder hoje, e pretendo então colocar 3 hoje e 3 na próxima pregação, domingo à noite, se Deus permitir. Vou abordar 6 desígnios, que aliás no original significa pensamento, propósito, intenção, de modo que a palavra desígnio é uma boa tradução, está lá no original. Satanás, o nome é uma transliteração do hebraico Satã, que significa adversário ou opositor. E diabo é uma transliteração do grego diabolos, que significa caluniador, que acusa com falsidade. Então, esses dois nomes foram importados, um do hebraico, outro do grego, e foram aportuguesados para Satanás e diabo. Então são nomes que se referem a um ser angelical, maligno, criado sem pecado, criado bom, no sentido de um ser angelical, um anjo poderoso, mas que após ser criado por Deus, ambicionou ser como Deus, que aliás é o primeiro desígnio que nós vamos falar hoje. Esses 6 desígnios não representam absolutamente um estudo profundo, exaustivo, no sentido de abranger tudo sobre esta pessoa maligna. Tem muitas passagens que vão ser deixadas de fora, obviamente, mas eu vou procurar concentrar em algumas importantes e mais ou menos básicas. Mas não pense que você está perito no conhecimento da pessoa, conhecimento bíblico da pessoa do diabo, só em ouvir essas 2 pregações, não. Estude nas Escrituras, compre um bom livro que fala do assunto com base bíblica, e é muito, muito importante o crente ter conhecimento de quem é este ser pessoal. Estou dizendo pessoa, mas seria melhor dizer este ser pessoal, no sentido de que ele tem uma personalidade, mas na realidade, como já falei também, é um ser angelical. Não tem corpo, é um anjo, mas profundamente maligno. Então a primeira vontade dele que eu gostaria de expor aos irmãos é esta, de querer ser como Deus, que foi o ponto pelo qual nós entendemos que ele tropeçou aí. Ezequiel capítulo 28, não vou lá não, eu estou só dizendo que lá descreve bem o que achamos ser uma descrição do que aconteceu com ele, mas eu não vou ler porque lá não fala de desígnio dele. O nosso assunto hoje é especificamente falar da vontade, dos planos do diabo, da vontade dele, do gosto dele. Então, Ezequiel 28 não fala disso, eu vou deixar de lado. Mas é uma passagem importantíssima para você estudar dentro da pessoa do diabo. Eu quero ir a Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Isaías capítulo 14. Versículos 12 a 14. Deixe-me dizer o seguinte:
antes de você começar a ler. O trecho maior deste capítulo, que vai do versículo 4 ao versículo 20, ele fala sobre o rei da Babilônia e ao rei da Babilônia. Sem dúvida, o alvo primário, o que está mais em vista, é o rei da Babilônia, muito provavelmente Senaqueribe, que na verdade foi um rei medo-persa, mas que dominou a Babilônia, então não é errado ser chamado de rei da Babilônia, falando então deste homem. Mas há fortes indícios que o trecho que nós vamos ler, dos versículos 12 ao 14, se refere também a Satanás, porque extrapola a ideia de um ser humano, aqui nesses 3 versículos. Mas eu preciso dizer que alguns estudiosos não entendem que aqui fala de Satanás, acham que aqui fala mesmo é só desse rei, e que o profeta Isaías, vamos dizer, carregou na tinta, no sentido de enfatizou bastante as palavras para esse rei, a ponto de parecer que estava falando com alguém que nem humano é. Alguns acham assim, é bom vocês saberem disso, mas muitos pensam, estudiosos, eruditos, que aqui é óbvio que se refere a alguém além do rei da Babilônia. Algo muito comum nas profecias, inclusive, ter 2 objetivos com a sua afirmação. Ezequiel, lá no capítulo 28, é a mesma coisa, se refere também a um homem, o trecho maior, e de repente começa a falar de alguém, senão não pode estar falando de um homem aqui, não dá. Então a ideia de que também Ezequiel mesclou algo que Deus tinha transmitir para esses 2 homens, um aqui e outro lá, Isaías 14 até Ezequiel 28, mas que Deus quis que alguma coisa além fosse dirigida para o próprio diabo, ou sobre o próprio diabo. Então, Isaías 14, versículos 12 a 14, diz assim: como caíste do céu, olha só de onde ele caiu, então, já dá a ideia que não está falando de um ser humano. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mostrando um desejo intenso de ser como Deus. Agora nós podemos sair dessa conjectura, e está se dirigindo ao diabo ou não, eu creio que está, não tenho dúvidas nenhuma, mas respeito a opinião dos que acham que não, mas aí não tem mais o que se discutir, lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11, quando o próprio diabo está falando com o Senhor Jesus Cristo, aí ele revela. E certamente esta passagem aqui, em Mateus 4, de 8 a 11, dá força à interpretação de Isaías 14 e Ezequiel 28, como se referindo ao diabo, porque toca exatamente no mesmo ponto, que é a vontade do diabo, lá em Isaías 14, de ser como Deus. Mateus 4, de 8 a 11, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, levou Cristo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha o desejo dele aí exposto, declarado. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Era exatamente o que o diabo queria: culto, adoração, como Deus, e só Deus tinha direito.
Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda ao transmitir estas passagens das Escrituras que nos falam, eu poderia dizer que denunciam com a tua autoridade, com a tua autoria, a autoria do teu Espírito Santo, no íntimo de quem escreveu essas passagens em vários livros da Bíblia, quem é este ser muito perigoso, muito inteligente, muito poderoso e muito maligno, chamado diabo ou Satanás ou a grande serpente. Nos ajuda a entender estas passagens, pelo menos até certo ponto, e crer nelas, que é muito mais importante do que entendê-las. E que possamos levar isto em consideração no nosso andar cristão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço pelo resultado desta pregação. Amém. Então, é alguém, quando você pensar em Satanás, você pense em alguém que tem uma obsessão, um desejo intenso, muito grande, que faz qualquer coisa para alcançá-lo. Esse desejo é ser como Deus. Nada menos do que Deus, nada menos do que isso vai satisfazê-lo. Nada menos do que uma adoração absoluta e total, como só Deus merece, vai deixar o diabo satisfeito com você, ou com qualquer ser humano. Eu já tenho uma atenção razoável do fulano, eu já tenho boa parte da vida do ciclano. Não, ele não vai se satisfazer enquanto ele não tiver de você a sua alma, o seu espírito, não lhe sugar completamente para você adorá-lo totalmente como deve adorar a Deus. Esse como é importante, porque a própria Bíblia nos autoriza a fazer a comparação. Não é que ele só quer ser reverenciado em segundo plano. Claro que Deus merece, mesmo o diabo que foi criado por Deus, reconhece isso, que Deus merece toda a honra e toda a glória, e nem Satanás ousaria pensar em ser adorado como Deus. Ele se conforma com o segundo lugar. Não. Ele não se conforma com o segundo lugar, ele quer o primeiro. Ele não vai desistir enquanto você viver de ter isso de você. Segundo propósito dele, dominar cada aspecto do ser humano, aspecto físico. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17, diz assim: Lucas 13, 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, além do maltrato físico, pelo fato de ela ser muito encurvada durante tanto tempo, havia a questão do domínio dele, do diabo, sobre ela, de mantê-la em prisão, como que cativa dele nesta doença, ou neste mal que ela tinha.
É algo muito interessante que eu não vou discorrer aqui sobre a questão de doenças físicas e doenças causadas pelo diabo ou algo parecido com doença causada pelo diabo. Isso dá muito o que discutir, muito o que falar. Alguns médicos, crentes, estudiosos identificam essa doença como espondilite, que hoje é um nome, inclusive, muito comum. Eu não sei se concordo com este tipo de avaliação. Também não discordo, claramente. Mas eu não me admiraria se essa mulher fizesse uma ressonância magnética na época e não acusasse nada. Nem espondilite, nem inflamação nas juntas, na medula ou na coluna. Nada. Simplesmente era por uma força sobrenatural do diabo que ela estava encurvada lá. Ou poderia até descobrir, realmente, os que pensam assim têm razão. De fato, o diabo provocou naquela mulher uma espondilite, uma doença física atestada em exames, se houvesse na época, que no fim dá no mesmo. No caso, é só quase uma curiosidade de aprofundar um pouco a questão. Dá no mesmo porque uma coisa nós temos certeza, era o diabo que estava causando diretamente aquela curvatura na coluna daquela pobre mulher. Então, se estava lá a doença instalada ou não sabemos e não é tão importante. Mas eu não fico procurando, é comum, a gente estuda às vezes os comentários e tal, pessoas que ficam querendo, eruditos que ficam querendo quase que explicar à luz da ciência de hoje o que aconteceu naquela época. Não, ali porque foi um vento que deu e causou isso. Claro, um vento que Deus mandou, mas é um vento conhecido hoje como vento tal, que se conhece isso, e mostrar que a ciência já descobriu muitas das coisas hoje que tem nome, fenômenos e tudo, que Deus usou na época. Pessoalmente, eu dispenso completamente ir atrás desse tipo de explicação, porque para mim, tanto faz Deus ter utilizado algo normal, ou que a ciência passou a conhecer depois, ele usou naquele momento para aquele propósito, ou ele ter criado algo inusitado, completamente novo, que até hoje ninguém consegue repetir. Para mim, tanto faz, como tanto fez. E a minha sugestão para vocês é a mesma, não fique muito atrás de... E cara, já descobriram qual foi a explicação física, atômica, celular, biológica, da química? Jesus multiplicou os pães, como é que foi a ciência? Já descobriu? Já, é um fenômeno tal. Não se preocupe com isso, não. Se você duvida que Deus faz milagres, é muito mais sério a questão do que você saber que tipo de milagre ele usou. E aqui nem milagre aqui nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural, sim, mas não chamaríamos de milagre, um feito do diabo, mas que é algo de muito poder, e até o tempo exato. Jesus identificou o tempo, ou seja, há 18 anos e meio, aquela mulher não tinha aquela curvatura na coluna. Depois passou a ter. Então houve um momento em que o diabo tomou conta dela, da coluna dela pelo menos. Não fala do aspecto mental, vamos já comentar isso em outros casos. Nela não se sabe nada, inclusive ele a chamou de filha de Abraão. Aí já se discute, porque será que ela era crente? Aquelas que tinham o coração aberto para a palavra de Deus, o próprio Deus, ou não, era simplesmente uma judia. Em que sentido? Aí vai longe aí as discussões. Mas não importa. Veja como o diabo tinha esta mulher, 18 anos, cativa dele. E Jesus libertou. Ele quer o domínio psicológico. Vamos a Lucas, voltando algumas páginas aqui, capítulo 9, versículos 37 em diante. Lucas 9. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgia um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único, um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra
convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que eu o expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Aqui não fala claramente de Satanás, mas Satanás tem um domínio de todo o reino das trevas. Então eu vou considerar como sendo desígnio do diabo, claro, as coisas que ele manda os seus demônios cumprirem, e eles assim fazem por ordem do chefe, príncipe da potestade do ar, conforme chama o apóstolo Paulo. Então aqui vemos não só uma questão física, mas além de física, o menino ia ao chão, espumava e tudo, ele tomava conta da mente do menino. João 8:44. João 8:44, Jesus denuncia os fariseus com palavras fortíssimas e diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Olha, vejam só. E quereis satisfazer-lhe os desejos, desígnios, sua vontade, seus planos. Então é interessante esta revelação do Senhor Jesus Cristo, em que os filhos do diabo são levados a querer satisfazer o pai deles, no caso, o diabo. Acaba sendo um desejo daquele que é dominado de alguma forma pelo diabo, é um desejo querer satisfazer o desejo do outro, no caso do diabo. Então ele coloca na mente a vontade do homem de satisfazê-lo, de alguns que ele consegue dominar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Segundo aos Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa o quê? Mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui é o perigo do crente ter a sua mente corrompida pelo diabo. Aqui não está envolvido perda de salvação, não é o assunto aqui, mas a mente perde a noção do que é correto, ela perde a capacidade de ver as coisas pelo ângulo de Deus, a lucidez espiritual, e o diabo corrompe a mente. Você não está livre disto, nem eu. Dominar no aspecto espiritual, passagem forte, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu estou começando a ler bem rápido, porque essa mensagem é temática, é um tema que eu estou seguindo, e vou pulando de versículo. Nem sempre faço isso, muitas vezes eu fico num versículo só ou em poucos, mas hoje eu estou lendo muito, porque eu quero mostrar para vocês, panoramicamente, o que a Bíblia diz sobre os desígnios do diabo. Paulo não disse que conhecia? Então vamos conhecer também, essa é a ideia. Então 2 Coríntios 4, 3 e 4, eu vou lendo logo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, falando do diabo, Jesus o chamou de príncipe deste mundo, um título bem parecido, cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui não é a mente só que está dominada, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Dominação espiritual pura.
em que o diabo cega a mente dos incrédulos. Inclusive é uma passagem difícil, porque vem a pergunta, mas o homem natural que já nasce, e já nasce sem Deus, cortado de Deus, ele não já é cego, não já é morto espiritual, como é que o diabo é que cega? Aí, há discussões teológicas interessantíssimas em cima disto, e ninguém tem a resposta precisa, mas seria algo como, o diabo tem um poder, claro, dado por Deus, de como que manter aquela cegueira, ou trabalhar para afastar a possibilidade daquela cegueira diminuir, a pessoa enxergar. Não saberíamos explicar detalhadamente cada passo deste processo muito misterioso para nós. E tem passagem que diz que Deus é que cega, Deus é que fecha o coração, fechou o coração de Faraó, Deus é que fecha. Aí diz que o diabo cega. Então vemos o trabalho de Deus no coração do homem, vemos o trabalho do diabo no coração do homem, e seja como for, a Bíblia alerta: cuidado, Deus é soberano, Deus elege quem Ele quer, Deus não elege quem Ele não quer, Deus faz a sua vontade de uma maneira final, mas o diabo, mesmo não sendo um contraponto de Deus, ele não é maligno do tamanho que Deus é benigno, não é um poder maligno do tamanho de um poder benigno, não é. Aliás, é um erro que muita gente coloca Deus de um lado, o diabo do outro, como duas forças opostas que se equivalem. Não é assim. Que são forças opostas? São. Que são forças poderosas? São. Mas não se equivalem absolutamente. Deus criou tudo que existe, inclusive o anjo, que depois se pecou e quis ser como Deus, então passou a ser maligno. Mas, para o que nos importa, sim, são duas forças, sim, são duas forças opostas, sim, devemos prestar atenção às duas, para ceder a uma cada vez mais, para nos quedarmos a uma força, a força de Deus, ao poder de Deus, e para resistirmos o máximo, para lutarmos contra, para corrermos de perto do outro tipo de força, a força maligna do diabo. O fato de não ser tão poderoso quanto Deus é, não significa que não seja extremamente perigoso para a raça humana. Basta ver o estrago que ele fez. E todo mundo precisa ter cuidado e estar atento para esta pessoa maligna, não chegando ao ponto de ver o diabo até numa luz que queima, já passa a ser um exagero, uma obsessão e um desequilíbrio. Como também é um desequilíbrio não ver o diabo em nada. Agora eu já sou crente, já estou livre em Jesus Cristo, não quero mais nem saber do diabo, nem cor nenhum, nem me fale o nome dele, é errado. Jesus falou muito no nome dele, ensinou sobre ele, a Bíblia fala muito dele, estude sobre ele para saber quem é o seu inimigo. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Já cheguei, já estou lendo, apenas ouça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Lá vem ele de novo, o diabo. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja como nós fazíamos segundo a vontade dele, dominados por ele. Esse atua, quando diz aqui que agora atua nos filhos da desobediência, significa ser eficaz, produzir, mostrar poder. Pois isso é o que o diabo faz naqueles que ainda não se livraram dele. Famosíssima passagem de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, não vou nem abrir, que diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor,
procurando alguém para devorar. Devorar não é comer com os dentes, nem deglutir com a língua e engolir e depois digerir com o estômago. Não, é tragar, beber de uma vez só. Lembra daquela passagem de 1 Coríntios? Tragada foi a morte pela vitória. Aquela palavra tragar é exatamente esta aqui de devorar que Pedro usou. Então, o diabo é como um leão ao redor que é procurando alguém para tragar, para engolir de uma vez só, engolir a alma. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26. Diz assim, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, e apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Laço aqui significa, não pense num presentezinho amarrado com um laço cor-de-rosa no dia das mães. Laço aqui é armadilha, no grego, cilada, livrando-se ele das armadilhas, da cilada do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. De novo, a Bíblia fala claramente que o diabo mexe, altera, influencia, domina a mente e o espírito, às vezes, para conseguir atenção, para que as pessoas queiram fazer a vontade dele. E a vontade dele nós já sabemos qual é ser como Deus, é ser adorado. Então o diabo trabalha nos corações para obter adoração, e ele teve a ousadia, o atrevimento de tentar obter isso do próprio Jesus de Nazaré, um homem que não tinha pecado algum, mas foi duramente tentado pelo diabo, não somente naquela ocasião que Mateus descreve no capítulo 4, porque nós somos informados que o diabo o deixou até a ocasião oportuna para o diabo certamente, mas até outra ocasião. Então Jesus deve ter sido muitas vezes confrontado pelo diabo, perturbado pelo diabo ao longo de todo o processo da sua vida aqui. E se Jesus cai uma vez, ele tem cometido um pecado, e ali ele teria perdido o poder de para a nossa própria salvação. Estaríamos todos destinados às garras do diabo e ao inferno, como ele próprio irá. Dominar cada aspecto do ser humano, segundo desígnio. Primeiro, querer ser como Deus. Terceiro, levar os homens ao pecado. Na realidade, essa terceira é quase uma consequência da segunda e da primeira, porque ele domina para poder levar ao pecado, é um passo mais profundo. Não é dominar para ter um serviço qualquer, ocasional, esporádico, não, mas é um domínio visando levar ao pecado. Mas o desejo dele não é ser adorado, e agora está dizendo que é levar o homem ao pecado, mas como é que ele vai ser adorado, senão por quem está absolutamente preso, perdido, cego pelos seus pecados? Ele vai ser adorado por alguém que está pecando, e pecando de maneira que ele não enxerga nada, está completamente dominado, para chegar ao ponto de adorá-lo de uma maneira específica, que existem seitas satânicas.
Existem pessoas que adoram ao diabo de uma maneira explícita, tem cultos ao diabo mesmo, horário, convidam pessoas, tudo isso. Então, essas pessoas chegaram ao extremo de adorar ao diabo de uma maneira explícita, externa, visível, filmável, colocável no Facebook da vida, uma coisa aberta, rasgada. Então, essas pessoas estão num nível de pecaminosidade tal que nós não poderíamos nem imaginar, e nem sabemos medir de fato, mas é total. Só que esse é um limite aqui, mas há muitos outros antes de chegar lá. E quanto mais ele levar uma pessoa ao pecado, mais está facilitando para ele o caminho, ou atingir aquele objetivo, que tanto ele sonha e almeja ser adorado. João capítulo 13, versículo 2. Vamos ver ele influenciando a mente de pessoas para pecado. Já falei que ele domina a mente no item anterior, mas agora eu estou indo um pouco mais fundo. Ele domina para levar ao pecado. Então, João capítulo 13, versículo 2, o Senhor Jesus Cristo falando com Judas, ou se referindo a Judas aqui, João capítulo 13, versículo 2, João falando, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Esse pôr, no grego, é espalhar, arremessar, despejar. O diabo despejou, jogou no coração de Judas um desejo específico, altamente específico. Está escrito aqui: traia o seu mestre. Traia, eu quero que você tenha este desejo. Então ele dominou a mente de Judas para pecar, para fazer algo horrível aos olhos de Deus. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 5, famosa história de Ananias e Safira. Atos 5, de 1 a 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que, específico de novo, não foi uma influência um pouco vaga, mas algo bem pontual, um objetivo, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. O diabo colocou no coração de Ananias e Safira a ideia: não entreguem tudo e mintam, dizendo que estão entregando tudo. Não precisava ter mentido, ele não tinha obrigação de vender a propriedade. Eles poderiam dizer: não, nós não vendemos por tanto, nós vendemos pelo dobro, mas retivemos um pedaço para nós, seu apóstolo Pedro, e estamos agora dando o outro pedaço. E Pedro disse assim: amém, graças a Deus, pela sua generosidade, da metade do que vocês tinham. Mas o diabo colocou no coração deles essa ideia estúpida: minta. Então eles conseguem ser generosos ao ponto, e ter amor pela obra de Deus, ao ponto de vender uma propriedade e dar grande parte dela para a obra de Deus, para os pobres ou para os necessitados lá. Uma ideia excelente, a ideia de dar, claro, mas o diabo já estragou tudo e influenciou a mente deles. Provavelmente um crente, viu? Provavelmente um crente, Ananias e Safira. Não pense que você está fora da possibilidade
de ter a mente corrompida. Eu já li isso aqui há pouco tempo. Isso é a mente corrompida. Certamente o diabo não arrancou Ananias e Safira das mãos de Cristo e levou-os de volta para o inferno, onde eles estavam destinados a ir. Não. Também não estou afirmando que Ananias e Safira eram verdadeiramente discípulos de Cristo. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas é perfeitamente razoável supormos que eram dois crentes que foram punidos com a morte. 1 Coríntios 11, Paulo nos diz que alguns participaram da ceia indevidamente e já tinham morrido, e tinha alguns que estavam doentes e outros já tinham morrido, Deus matando crentes, porque participaram indevidamente da ceia dele. Eu não quero apavorar ninguém, por um lado, mas nem quero, pelo outro, deixar você tranquilo, de que já está praticamente a salvo do diabo, ou dos efeitos do diabo na sua mente, no seu coração, que agora o Espírito Santo habita em você, e por isso agora você vai se preocupar com outras coisas, talvez só em coisas boas, inclusive, crescer espiritualmente, se santificar e tudo. Ótimo, procure essas coisas aqui, crescer espiritualmente e tudo, mas não desprezando estas. Todo dia, entre a hora que você abre os olhos e que você fecha de noite para dormir, você pode abrir uma brecha grande para o diabo, talvez sem perceber de imediato. É um inimigo terrível. Em dois casos especiais, ele argumentou diretamente com Eva, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Todos conhecem muito bem a história, mas dentro do contexto que nós estamos expondo aqui, vale a pena ir até lá e ver a sagacidade, a sutileza, a malignidade deste anjo que aqui toma uma forma de uma serpente. Gênesis 3, 4 e 5. Eu vou ler do 1 em diante, 3 e 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Olha como é que ela entra, a sutileza. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Resposta perfeita de Eva até aqui. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Está vendo a maneira sutil dela dizer assim: Deus é um mentiroso? Ele enganou vocês, mas seria muito grosseiro dizer isto. Não, vocês não vão morrer não. Não é bem assim a história. Veja como é colocado de uma maneira sutil, perigoso. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Não vou desenvolver o texto, mas vejam a sutileza, a mentira do diabo. E aqui, confrontando diretamente Eva. E nós já vimos também no caso de Jesus. Não vou ler mais, lá em Mateus 4. A tentação de Jesus foi aquela primeira tentação, descrita em detalhes, foi feita em 3 etapas, e que eu li apenas a última, em que ele diz, ele revela que gostaria que Jesus, prostrado, em pé não valeria não, prostrado, o adorasse. Então, ali ele argumentou pessoalmente com Jesus, diretamente. Obviamente ele não faz isso em todos os casos, de uma maneira tão clara, tão direta, tão audível, até visível. Mas ele leva os homens ao pecado. Ele tenta, ele procura. Jó, ele tentou, ele fez tudo para levar Jó ao pecado, para Jó negar Deus. Olha esse Jó, ricão, cheio de filho, é bom demais.
assim é bom, e Deus disse, está vendo meu servo Jó? Eu disse, não, mas assim, do jeito que ele está lá, qualquer um. Então, e Deus, na sua sabedoria, permitiu então o diabo interferir fortemente na vida de Jó, financeiramente, economicamente, e aí depois familiarmente, tirando os 10 filhos de Jó, algo impensável, impensável, o tamanho do sofrimento que Deus permitiu que o diabo infligisse a Jó, mas Deus permitiu, e o diabo ainda não satisfeito, falta ele sofrer na pele, mas sofrer muito, muito mesmo, o sofrimento de perder os filhos e tal, eu não estou conformado não, eu quero ver ele sofrendo, mas sofrendo muito, para ver se ele não blasfema. Jó capítulo 2, versículos 7 e 8, Jó sofreu demais. Jó 2, 7 e 8, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo 13, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, falando de 3 amigos que chegaram lá, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Tudo para tentar a Jó. Interessante, não fala que esse era o propósito do diabo, que talvez até fosse, mas Jesus não comentou naqueles 18 anos da mulher encurvada. Ali nós temos simplesmente o domínio físico do diabo sobre aquela mulher. Pronto, Jesus foi até ali. Claro que por trás dos bastidores, muita coisa poderia haver, mas nós não temos conhecimento. Aqui nós temos. Então, o sofrimento físico de Jó não foi pelo sofrimento em si, não foi só pela malvadeza do diabo de ver Jó sofrendo. Também seria o caso, porque ele é malvado. Mas não foi só isto. Ele tinha um interesse muito maior por trás. Qual? Que Jó pecasse e blasfemasse contra Deus. E uma vez pecando, já estava se aproximando do próprio diabo, no sentido de adorá-lo, se havia, no caso, se Jó houvesse abandonado Deus, iria para onde? Muito provavelmente cair no colo do próprio diabo. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 10. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 a 10. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, falando do próprio Jesus, claro. Conheço a tua tribulação, Jesus falando com a igreja dele, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ele conhece também, sendo antes sinagoga de Satanás, mas não temas as coisas que tens de sofrer. Oh, verbo, esse dá um arrepio na gente, né? Porque não diz assim, não temos as coisas que tens de passar, que tens de enfrentar, que poderia ser uma coisa boa, uma coisa ruim, Jesus vai direto ao ponto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Chega, pesa. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, para serem tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, ou seja, alguns iriam morrer como consequência desta prisão que o diabo iria proporcionar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que Jesus diz claramente que o diabo ia prender alguns para prová-los, para tentá-los, do jeito que fez com Jó, tentando que eles, presos,
sofrendo e com a morte na proa, se desesperassem e renegassem ao Deus deles, ao Salvador Jesus Cristo deles, e assim se dirigissem, eu ficasse mais fácil para mim, estivesse aberto para eles fazerem o que o diabo tanto gostaria, que era ele próprio ser adorado. Por fim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É uma outra palavra aqui, não é aquela que foi traduzida por laço, que eu falei que podia ser, que significava cilada ou armadilha, aqui já é outra que significa artifício, truque, artimanha. Efésios 6 e 11. Artimanha, e aqui mostra a sutileza. Não importa. E o diabo, ele é muito criativo. E ele usa artimanhas. Cuidado, você crente não está livre de ser fortemente perturbado, danificado, prejudicado pelo diabo. Ele não pode atirar sua alma das mãos de Cristo. Não pode. Isso eu garanto pela Bíblia. Mas tirando isso, o estrago é grande na sua vida, na vida de seus filhos, na vida de posses suas, de coisas suas, de sua saúde. E é muito misterioso o relacionamento Deus e o diabo, como aqueles diálogos que nós vimos ali, que os bastidores dos céus se abriram, nós pudemos enxergar Deus dizendo para o diabo que vinha se apresentar ao próprio Deus. Está vendo meu servo Jó lá embaixo na terra? Que coisa misteriosa para nós. E um crente de altíssimo padrão como Jó, e Deus entrega daquele jeito. Obviamente Deus é soberano, sabe o que ele está fazendo, e nós sabemos o que Deus fez com Jó depois, no final de tudo, mas não eliminou o fato de que Jó sofreu demais. Então você pensa que está livre de ser alvo de uma ação dessa do diabo, com autorização do seu Pai Celeste, de levar à miséria. Miséria é um sofrimento miserável, desgraçado, pelo diabo, com autorização do Pai. Pode estar acontecendo, pode acontecer perfeitamente. Isso hoje, em nenhum momento isso foi cancelado nas Escrituras. Na próxima mensagem eu quero ler sobre mais 3 propósitos dele: impedir que os pecadores se convertam a Cristo, acusar os crentes diante do próprio Deus, dificultar a identificação de quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Termino lembrando o que eu já disse, inclusive, que ele é muito poderoso, é totalmente maligno, mas ele só faz o que Deus permite. Só faz o que Deus permite, e vamos ver algumas passagens na próxima pregação mais específicas sobre isto. Não dê lugar ao diabo, como Paulo nos adverte em Efésios. Chegue-se a Deus cada vez mais, e coloque de uma maneira consciente diante de Deus: Senhor, me ajuda a ser equilibrado nessa questão do diabo, de considerá-lo com respeito, um respeito necessário para uma autoridade, que o diabo é uma autoridade, não deixa de ser, maligna, mas é. Então, um certo respeito, não no sentido de concordância nem de simpatia, mas de uma questão puramente de ordem. Deixe o diabo com Deus, mas você, de uma maneira consciente, considera o assunto, estuda o assunto, ora pedindo equilíbrio, corra do diabo e de qualquer tentação dele, e chegue para perto do Senhor Jesus Cristo. Não há melhor solução. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos proteger contra este inimigo tão
sutil, perigoso, cruel, e ao mesmo tempo que não vivamos pensando nisto, pensando nele mais do que é para ser, e nem menos. E esse equilíbrio, se não vier de ti, não virá de ninguém. Então pedimos do Espírito Santo esse equilíbrio no trato deste assunto, nós que somos crentes. E obrigado por estarmos nas mãos de Cristo. Jó estava nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, não correu perigo algum em nenhum momento a alma dele, mas sofreu demais. Então nós não queremos isto, e se tu quiseres nos impor isto, assim seja, mas que não seja pelo menos por uma punição, por uma disciplina, por o fato de nós termos desprezado os avisos e afrouxado a vigilância. Que sejamos honrosos a Cristo todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.